Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, me chamo Tatiane, sou criadora aqui do canal Caluma Crochê, tá bom? E hoje vim trazer para vocês mais uma produção que vou estar fazendo por aqui, tá? A produção de hoje será de par de tapete, tá? Aproveitando aqui as minhas florzinhas rasteiras que eu já tenho aqui, né, produzidas, né, com as minhas sobrinhas bem antigas, tá? Confesso para vocês que tô utilizando elas agora por conta mesmo que está na final, tá? São poucas que eu tenho ainda disponível. Se eu não me engano, eu tenho tons de azul, tons de verde, bandeira e tons de verde, verde água e verde musgo. Não lembro direito, tá? São esses tons. São os tons que eu tenho mais dificuldade de trabalhar, não vou mentir para vocês. Confesso que eu tenho dificuldade de trabalhar com esses tons, principalmente os de verde. Os de verde são os que eu mais tenho dificuldade. Mas como eles já estão prontos, eu estou me desafiando, né, para tá utilizando, tá? Eu não quero ter muitas sobras aqui de nada, nem de florzinhas, nem de barbante, nem de nada. Então eu estou me desafiando, me propondo a trabalhar com o que eu tenho. Então, como vocês podem ver, as últimas produções, né, que eu estou fazendo por aqui, vocês podem ver que tem bastante coresinhas, porque também estou utilizando, né, alguns barbantes que eu tenho em menos quantidade, tá? E aí, vou me propor para esses dias, né, de produção que eu vou estar fazendo aqui, trabalhar dessa forma, trabalhar com cores que eu tenho dificuldade e trabalhar também com o resto de material que eu tenho por aqui, tá bom? Dentro desses vídeos, dessas produções, com certeza vai ter ainda vídeos com produções, né, com material ainda que eu tenho fechado, tá? Talvez eu possa até fazer algumas florzinhas extras, né, com esse material, tá bom? Mas eu vou estar intercalando nesse momento esses dois tipos de produções aqui, tá bom? Todas essas produções são para minha pronta entrega, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês como eu vou estar trabalhando, tá bom? Aqui eu vou estar trabalhando, ó, com florzinhas rasteiras, tá? No chumbo, tá bom? E aí, nessa florzinha rasteira, o que eu quero? Como eu ainda tenho bastante aviamento, tenho bastante materialzinho assim, sabe? Que eu... de artesanatos que eu fiz antigamente, tá? Então, eu quero trabalhar com essas florzinhas aqui, ó, e colocar essa meia pérola preta, tá? Eu sei que é tudo muito escuro, mas por isso mesmo que eu já peguei, né, pra acender aqui um pouquinho a nossa peça, eu vou passar o verde em volta, esse multicolor aqui da Crochêtica, tá? Esse aqui, ó, não tô conseguindo focar, mas é o verde folhagem da Crochêtica, tá? Todos esses materiais são da Crochêtica, tá bom? Aí eu vou estar utilizando aqui, eu ainda não sei o padrão de cores que eu vou estar fazendo, né? Qual é vou estar intercalando. A única coisa que eu sei é que eu vou começar com o cru. Então, eu vou passar aqui o verde, né, nas flores, vou colar essa meia pérola e vou fazer, eu acho que eu vou fazer, não sei, vou fazer 3 ou 2 carreiras primeiro com o cru, tá bom? E aí, depois, eu vou estar intercalando com preto, com esse cinza mais claro, e aí eu quero deixar esse cinza chumbo, né, pro bico, tá? Essa é o que eu pensei aqui, né, agora, né? Mas acredito eu que até lá, no final do vídeo, eu posso até mudar, porque normalmente, às vezes, acontece isso aqui comigo, tá? Eu tenho uma ideia aqui, né, já na minha cabeça, mas do nada ela muda, né? No final do par de tapete, às vezes ele nem fica como eu imaginei, ele fica de uma outra forma, tá bom? Mas, então, eu vou estar utilizando aqui. Vou estar utilizando cru, preto, cinza claro e o chumbo, tá? Então, eu vou começar a minha produção e aí eu vou retornando para você estar olhando como está ficando, tá? Aproveitando aqui, né, para já finalizar esse take
apresentação de material, quero pedir também aí para vocês que ainda não se inscreveram no canal, deixa a sua inscrição, tá bom? Deixa seu like e se puder deixar já um comentário, um emoji, tá bom? Eu agradeço. Então, vou lá produzir e retorno com vocês. Pessoal, voltei aqui novamente, tá? Para mostrar para vocês aonde eu tô, tá? Aqui na colocação das cores, tá? Eu não ia voltar agora, mas resolvi voltar porque o que acontece? Como eu tô trabalhando aqui com colocando aleatoriamente aqui as cores, né? Da forma que eu tô achando que vai ficar melhor, eu tô trabalhando ultimamente assim, né? Dessa forma. E o que acontece? Nem sempre o que a gente fala no começo do vídeo é o que a gente vai seguir, né? Conforme a gente vai crochetando. Vou dar um exemplo para vocês, tá? No um dos vídeos atrás que eu fiz, no jogo de banheiro azul, o que aconteceu? Eu comecei, né, o takezinho do vídeo falando, né, como eu ia fazer, né, os tapetes, né, foram até tons de azul. E aí no meio, né, aqui no meio não, desculpa, depois das flores, aqui as outras 3 carreiras aqui, onde eu coloquei o cru aqui, lá no tapete azul, eu tinha começado com um bege, né? E aí comecei com bege, fui fazendo depois umas carreiras com azul, e aí eu achei que eu não gostei muito, sabe? E desmanchei. E em vez de retornar com vocês para mostrar, né, o que eu ia fazer de adaptação, que eu ia mudar, do que eu comecei, o meu raciocínio do começo mudou, eu não voltei. E aí, passou-se, acho que um dia que eu fiquei sem pegar no jogo, eu não tinha voltado, né, para mostrar para vocês e esqueci de mostrar. Quando eu finalizei a peça, ela já estava completamente diferente, né? Ela não estava mais com bege, estava com o azul. E eu só fui perceber isso depois que eu já tinha colocado o vídeo pra... Já tinha se passado o quê? Umas 9 horas que eu já tinha publicado o vídeo, né? Aqui no YouTube. Então, aí eu achei que não tinha o porquê eu excluir novamente e gravar tudo, porque eu não ia ter aquele takezinho mostrando, né, a mudança que eu fiz, né? Então, eu tô voltando aqui por conta disso. Por quê? Aqui, por exemplo, vocês podem ver, eu comecei com cinza claro, né, 2 carreirinhas, coloquei o preto, né, e aí o que acontece? Eu ia querer finalizar com o cinza claro, só que o meu cinza claro, ó, tem bem pouco. Então, provavelmente eu não vou conseguir fazer 2 carreirinhas, nem se eu começasse agora, né, depois desse preto. Não ia dar 2 carreirinhas. Então, o que eu estou pensando em fazer? Eu tenho aqui fechado, né? Eu falei para vocês que eu ia trabalhar tanto com cones abertos, se precisasse eu abrir algum cone, né? Eu tenho esse cone aqui, para vocês ele tá parecendo meio marrom, tá? Mas ele não é marrom. Ele tem um quê de cinza nele, tá? Ele é meio acinzentado. Não é crochêtica, tá? Esse daqui é Apollo e o nome da cor é caque escuro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Em vez de colocar... Eu poderia muito bem também colocar mais carreiras do preto, mas eu não queria esse tapete muito preto, sabe? Eu queria ele mais cinza do que preto. Então, preto eu ainda tenho bastante, né? Mas eu não quero mais carreiras de preto. Eu poderia aqui colocar, por exemplo, mais... Não sei quantas carreiras, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eu poderia colocar mais uma carreira no preto, né? E finalizar com o cinza claro lá. Que eu também nem sei se eu vou conseguir, mas vamos ver. O que eu tô pensando agora. Vou colocar mais 2 carreirinhas dessa aqui em cada tapete, tá? Como eu comecei com o cinza claro, eu queria muito terminar com o cinza claro também. Então, na minha cabeça, eu tô assim. Vou terminar aqui, ó, 2 carreirinhas nesse caque escuro. E aí, a última carreira, eu vou fazer com o cinza. Mas como o cinza tá bem pouquinho, não sei se eu vou conseguir, tá? Se por um acaso eu não conseguir,
eu retorno com vocês e aí lá eu já decido o que eu vou fazer da próxima, tá? Mas queria mostrar pra vocês aqui, né, o que eu tô pensando em fazer, né? Tanto é que eu tô aqui até no meu sofá, que eu tô crochetando aqui no sofá, tá? Então, eu tô voltando aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer, tá bom? E se por um acaso eu não conseguir finalizar com esse, eu retorno novamente pra mostrar pra vocês qual foi a decisão que eu tomei, tá bom? Então, é só pra não, o vídeo não ficar meio confuso, né? Se eu começar de um jeito e no final ser outra coisa completamente diferente. Por isso que eu voltei aqui, tá bom? Então, eu vou lá fazer mais 2 carreirinhas desse e ver se eu vou conseguir finalizar com esse aqui, tá bom? Pessoal, finalizei aqui as bases, tá bom? Consegui fazer o que eu queria, tá? Terminar com cinza claro. Aí eu coloquei 2 carreiras daquele caqui escuro, né? E ficou assim, tá? Isso aqui um pouquinho mais de longe. Consegui fazer as 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque o último que eu fiz desse mesmo modelinho que vai ser com esse bico, eu fiz com 10. E ele ficou com 73 centímetros, né? Então, eu vou fazer um com 9 pra ver se ele chega nos 70 centímetros, porque aí eu já sei que para tapete para 70 centímetros eu preciso apenas de 9 carreiras. Então, eu vou começar aqui, agora o bico eu vou fazer aqui, ó, com o chumbo. Vou começar aqui o bico e aí depois eu mostro pra vocês como ficou. Prontinho, pessoal. Voltei aqui já com a finalização, tá? Dos tapetinhos, eles já estão prontos, tá? E agora eu vim, né, pesar com vocês pra gente ver com quanto de peso eles ficaram, tá? Eu sempre uso o meu caderno, né? Que esse é o caderno onde eu coloco as minhas produções, né? Tudo que eu faço, eu anoto nesse caderno. Ó, um tapetinho ficou com 377 gramas. O nosso outro tapetinho, 375 gramas. Os 2 tapetes, 751 gramas, tá? Agora eu vou abrir para vocês verem como ficou a distribuição de cores desse tapete, tá? Confesso que eu gostei bastante, meu filho também gostou bastante. Ele falou que foi um dos tapetes, né, de combinação de cores mais bonitos que eu já fiz, né, de acordo com o gosto do meu filho. Pronto, dos tapetinhos, tá bom? Como eu falei pra vocês, aqui, né, eu trouxe a proposta de estar trabalhando, né, com os tons de cinza e preto, né, mas eu não queria um tapete tão preto, né, eu queria ele nos tons mais cinzas do que preto, né, eu coloquei apenas detalhes mesmo. Coloquei 2 carreirinhas de preto aqui, e aqui no biquinho, eu gosto bastante desse bico, porque ele é um bico que ele não ele não é feito com picô, mas ele tem esse mesmo efeito, tá? Só que, ó, se vocês forem ver, eu vou tentar mostrar aqui de pertinho. Ó, ele vem somente mesmo com correntinhas, tá vendo? E fica super lindo e dá mesmo um arzinho de picô nele, mesmo não sendo picô, né? Então, eu gosto bastante, tá? Aí, como eu falei, né, utilizei aqui, ó, 3 carreiras do cru, né? Numa florzinha rasteira com o chumbo. Aqui é o verde folhagem da Cruxética, né? 2 carreirinhas no cinza claro, 2 no preto, 2 no caque, 1 no cinza. Esse daqui é grafite, tá? É diferente desse, esse daqui é chumbo, que é de outra marca. Esse daqui, ó, é grafite, que é da Cruxética, tá? E finalizei aqui com o nosso biquinho preto, tá? Vamos agora medir. Deixa eu só achar a minha fitinha, que eu já não sei onde eu coloquei.
Achei minha bolsinha. Aí tá combinando com a minha fitinha, esse joguinho. Como eu falei também, aqui nesse tapete, eu fiz ele com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreirinhas, tá? Antes da carreirinha, né, fechada. Porque eu queria ver qual seria a medida dele com 9. Já que eu tinha feito com 10, já sei mais ou menos, né, que fica entre 72 e 73, né? Então, eu quis fazer com 9 para ver qual seria a medida, né? Que dependendo da medida, né? Eu vou fazer com 9 ou os outros eu vou fazer com 10, tá? Ó, ficou 67 centímetros, tá? De comprimento por 46 de largura, tá? Tá ok, é uma medida ok, né? Mas confesso que eu gostei mais com 10 carreirinhas. Então, para os próximos tapetes, vou continuar fazendo com 10. Não vou fazer com 9, não, tá? 9 mesmo, eu só vou fazer, que tem algumas clientes que eu tenho, que elas gostam muito dos meus jogos de banheiro, porque tem alguns, a maioria, tá? A maioria dos modelinhos que eu faço, eles ficam menores, né? Eles ficam entre 68 centímetros, por aí. Se por um acaso uma dessas clientes, né, que já sabem, né, mais ou menos a medida dos meus tapetes, quiserem uma encomenda, eu faço assim, né? Mas, se não, vou continuar fazendo com 10, porque eu acho que o tamanho tá bem legal. O meu ponto, como eu falei já alguns vídeos atrás, o meu ponto, ele é um ponto apertado. Tanto é que eu utilizo até a agulha 4,5, porque eu acho que ele fica mais soltinho, sabe? Principalmente porque eu trabalho com o fio 8, tá? Então, como o meu ponto ele é muito apertado, se eu trabalhar com uma agulhinha muito menor, por exemplo, uma 4, ele vai ficar aquele tapete mais durinho, né? E a intenção do tapete, né, não é ficar super duro, né? Ele ficar maleável, né? Então, a gente jogar assim, ó, e ele ficar, né? Então, eu sinto que com a agulha 4,5, como eu gosto de trabalhar com fio 8, tá? O fio eu não vou mudar. Eu vou, enquanto as minhas mãos aguentarem, né? Eu vou continuar trabalhando com fio 8. Então, eu prefiro trabalhar com uma agulha um pouquinho maior, os fios ficam mais soltinhos, e aí eu ganho um pouquinho de tamanho também, né? Às vezes, até com o fio, eu trabalhando com fio 8 e com agulha 4,5, se eu não me atentar, o meu ponto fica pequenininho. Então, por exemplo, às vezes mesmo, um tapete que às vezes fica com 73 centímetros, dependendo do dia que eu tô trabalhando, ele vai ficar com 70, por conta mesmo do meu ponto, né? Mas é coisas que acontecem, né? A gente trabalha com a mão, é isso que vai acontecer. Tem dia que vai ficar mais soltinho, tem dia que vai ficar mais apertado o nosso ponto, né? Então, não tem muito o que fazer. Mas eu gosto de trabalhar assim, né? Principalmente com um tapetinho, parzinho de tapete, né? Um pouquinho maior, porque normalmente o parzinho de tapete você pode colocar na cozinha, numa entrada de sala, numa entrada de quarto, né? Então, com um tapetinho maior, eu acho que fica mais legal, tá? Mas eu amei essa combinação de cores, tá? Eu acho que é uma combinação, principalmente como eu trabalhei aqui, né? Já nessa produção com cores mais escuras, mas como eu coloquei o cru aqui, então ele deu uma suavizada nessa produção, tá? Então ela ficou bem bacana, bem legal. Gostei bastante, tá? Vou falar pra vocês, né, que essa peça aqui é uma peça pra minha pronta entrega. Então, quem aí tiver interesse, né, de dar uma olhadinha nas peças que eu tenho, a pronta entrega, essa daqui vai ser inclusa agora também na minha pronta entrega. E o valor desse tapetinho aqui, como ele é o menorzinho deles, eu vou estar vendendo por R$65, tá? Esse pretinho aqui, tá? Os outros eu estou vendendo a R$70, tá? O par. Mas esse daqui, como ele ficou um pouquinho menor, eu vou fazer por 65, tá? Então, se caso você tá assistindo esse vídeo e quiser, né, comprar comigo, ou quiser dar uma olhadinha nas minhas outras peças, vou deixar na descrição do vídeo o meu contato, tá? O meu WhatsApp,
tá? O meu WhatsApp é somente mesmo para vendas de crochê, tanto é que eu sempre coloco lá, toda vez que tem uma novidade, eu sempre coloco lá no meu catálogo, então essa daqui vai entrar também lá no catálogo. Dá uma olhadinha lá no catálogo, vê o que você gosta, o que você não gosta, né? Se por um acaso quiser fazer compras comigo, só entrar em contato, tá? Eu envio, né, pros Correios para todo o Brasil, tá bom? E é só entrar em contato, a gente faz lá o cálculo do frete direitinho e eu envio para você, tá? Então, hoje o nosso videozinho foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa aí nos comentários o que você achou, tá? Dessa peça, dessa produção. Se puder também deixar seu like. E se você que ainda está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, deixa sua inscrição aí que é importante, tá bom? Como eu já disse em outros vídeos, estou aqui em busca das minhas 4.000 horas, né? Para conseguir ser monetizada. Então, se você puder ajudar aí assistindo esse vídeo e também, né? Assistindo alguns outros vídeos também, isso vai ajudar bastante, tá? Então é isso. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.